Olá, queridos alunos! Hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre ângulos de 90 graus, porque lá no PET tem atividades sobre retas perpendiculares. E de acordo com uma explicação, as retas perpendiculares, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Porém, como ângulos a gente ainda não estudou, pode ser que muitos fiquem confusos. Então, eu vim aqui explicar um pouquinho mais para vocês. Não vai ser de forma tão aprofundada, porque o intuito agora é mesmo para vocês identificarem o que é um ângulo de 90 graus, ok? Então, vamos comigo. Olha só, para identificar o ângulo, primeiro é necessário vocês entenderem sobre a circunferência, né? Eu tenho aqui um círculo, tá? E o que eu fiz com esse círculo? Eu dobrei ele uma vez, depois dobrei novamente, tá bom? Então, por isso que tem essas marquinhas nele. Na matemática, na geometria, nós chamamos essa forma de circunferência. E essa circunferência, ela é medida por graus. Uma circunferência inteira, ou seja, uma volta completa nesse círculo, a gente tem 360 graus. É como se eu medisse a borda dessa circunferência. Então, se eu começar daqui e der uma volta completa, eu tenho, então, 360 graus. E ele é representado por essa indicação aqui em cima, que é essa bolinha, tá? Vocês vão ver ao contrário aqui, tá bom? Então, para eu dar uma volta completa na circunferência, eu tenho 360 graus. Se você girar em torno do seu corpo, você vai dar uma volta de 360 graus. Então, quando eu pego a circunferência e divido ela em 4 partes, estão percebendo? Uma parte dessa circunferência vai formar um ângulo de 90 graus. Porque daqui até essa marcação, ele vai medir 90 graus. Vou traçar a linha para vocês entenderem melhor, tá? Vocês aí em casa podem fazer junto comigo esse círculo, que aí vai ficar mais fácil para entender, ok? Então, olha só, quando você pega o papel, você pode desenhar o círculo, cortá-lo e dobrar, assim como eu dobrei, né, 2 vezes, e vai ficar a marcação certinho. Então, olha só. Aqui eu tenho uma parte de 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, ok? Quando eu pego uma parte dessas 4 partes, eu posso dizer que eu tenho 1/4, porque é 1 de 4 partes, ok? E aí, quando eu pego essa reta, traçando essa reta com essa reta, eu posso formar um ângulo de 90 graus, que é indicado exatamente por um quadradinho com um pontinho dentro, tá vendo? Quando eu tenho 2 retas e eu posso formar esse quadradinho com um pontinho dentro, que é a indicação, nós dizemos que nós temos um ângulo de 90 graus. Olha só, ângulo de 90 graus. Então, na circunferência, eu posso formar quantos ângulos de 90 graus? Vamos fazer? Se eu pegar e traçar mais uma reta, seguindo a marcação que eu fiz na minha circunferência, vejam só. Vou mostrar para vocês agora. Ó, aqui eu tracei outro ângulo, estão vendo? E também vai ser de 90 graus. Olha só. Mais uma vez, vou traçar uma outra reta, ó. Que vocês vão ver ao contrário, tá, gente? Ângulo de 90 graus. Vou traçar outra reta. E também vou traçar nele um ângulo de 90 graus. Olha só. Que é este aqui, ó, de azul. Então, olha só, aqui também eu posso traçar um ângulo de 90 graus. E, por fim, também tenho esse ângulo de 90 graus aqui. Então, olha só,
4 ângulos de 90 graus formam uma circunferência, uma volta completa que dá 360 graus. Então, quando vocês ouvirem falar ângulo de 90 graus, vocês vão lembrar dessa marcação aqui, tá? Que é quando eu consigo juntar as duas retas e formar esse quadradinho aqui no encontro delas. Isso é um ângulo de 90 graus. Um outro exemplo bem mais fácil para vocês entenderem é quando você observar o relógio, né? O relógio de ponteiro, para ele marcar 1 hora, ele dá uma volta completa, não é isso? Para marcar 1 hora, que é igual a 60 minutos, ele dá uma volta completa. Nessa volta completa, quando a gente relaciona com a circunferência, né? Porque o relógio, em geral, ele é um círculo, a circunferência. Quando o relógio dá uma volta completa aqui, ele formou 360 graus. Quando o relógio está exatamente às 3 horas da tarde, vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Se são 3 horas da tarde ou da madrugada, né, pessoal? Olha só. Vou mostrar para vocês. Se o relógio marca 3 horas, ó, tá ao contrário para vocês, né? Ó, então, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque aqui eu consigo traçar um quadradinho, né? E aí eu já faço o símbolo de 90 graus. Olha só. Aqui está o ângulo de 90 graus. Então, vejam bem. Para uma reta ser perpendicular, ela precisa dar para formar um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é esse ângulo que eu mostrei para vocês, que eu consigo formar o quadradinho aqui, tá? Se eu tiver duas retas e essas retas se cruzarem, que é o caso das retas perpendiculares, elas se cruzam, certo? Só um minuto que eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Se eu tenho duas retas perpendiculares, porque elas se cruzam, certo? Olha só, para ser perpendicular, elas têm que se cruzar. Essas aqui têm um ponto em comum, ok? É perpendicular? Será? Para ser perpendicular, o que a gente aprendeu? Que tem que formar um ângulo de 90 graus. Agora, eu consigo desenhar aquele quadrado que eu mostrei para vocês aqui? Dá para desenhar? Ele fica daquele jeito, retinho, quadradinho? Não dá, olha só. Vejam só como é que vai ficar, ó. Aqui eu não consigo formar um quadrado, né? Aqui também eu não consigo. Aqui não consigo e nem aqui não consigo. Nenhum desses lados aqui eu vou conseguir formar um ângulo de 90 graus. Então, ela não é perpendicular. Para ser perpendicular, ela precisa formar um ângulo de 90 graus, que é esse aqui que eu consigo traçar no encontro das duas. Deu para entender? Qualquer dúvida, manda para a tia Cássia no grupo, que a tia Cássia vai esclarecer para vocês, ok? Lembrando que linhas paralelas são duas linhas que não se cruzam, que têm o mesmo tamanho, que vão no mesmo sentido, tá bom? Imagine essas duas canetas aqui, se eu colocar uma do lado da outra, elas vão ficar paralelas. Ou seja, paralela é uma do lado da outra, de mesmo tamanho, e não podem se cruzar, ok? Não podem se cruzar, beleza? Então, vamos para a atividade do PET? Sentem em um cantinho, separem esse cantinho bem organizado para vocês, bem iluminado, com o maior silêncio possível para vocês se concentrarem, tá? Vocês podem fazer as anotações no caderno, depois passar para o sistema, porque o que vai valer é no sistema, tá bom? E na hora de preencher as atividades, vocês têm que inserir caixa de texto, tá? É um processo, tem que ser com calma. Tem horas que vai ser mais complicado, mas você precisa fazer com calma. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Vocês conseguem, tá bom? São super inteligentes, super capazes. Vocês já nasceram na era tecnológica, tá bom? Inserem a caixa de texto. Tem um videozinho lá no grupo que a tia Cássia postou, ensinando direitinho, tá bom?
E não deixem de preencher. Vocês precisam alimentar o sistema dentro do aplicativo para valer como dias, como carga horária, tá bom? E para vocês aprenderem também. A gente vai sair dessa sabendo muito mais. Depois a gente vai poder desenvolver projetos dentro, né, dessa tecnologia toda, tá bom? Um beijo.